tua bênção venha sobre nossas vidas. Que caia, Senhor, em terra fértil, em nome de Jesus. Usa o teu filho, em nome do teu filho amado. Amém. Aleluia, glória a Deus. Queridos, antes de ministrar a palavra propriamente dita, eu tomei essa decisão, eu acho que hoje, um pouco mais cedo, nós vamos ter, quinta-feira, a pré-cruzada do Revive Recife. Acontecerá ali na quadra da antiga escola Paulo de Souza Leal, na rua Ananias Catanho, no Totó. Fica junto da igreja do Avivamento. É fácil. Nós vamos colocar no Instagram da igreja. Você vai receber a localização pelo WhatsApp da igreja, nos grupos, o local do evento. Começará às 19 horas. Amém? E seria maravilhoso se a igreja estivesse lá e nós levássemos os nossos amigos visitantes. Deus tem operado maravilhas nas cruzadas. Muitas pessoas têm sido curadas, restauradas, muitas famílias abençoadas, muitas pessoas têm entregue a sua vida a Jesus. Então, pensando nisso, nós temos culto na quarta. Nós vamos pegar o culto da quarta desta semana e vamos colocar na quinta-feira lá. Amém? Então, o culto da quarta, em vez de você estar aqui, você vai estar na quinta-feira lá. A Igreja Batista do Avivamento, hoje a gente conversava sobre isso, vai fazer a mesma coisa. O culto da quarta-feira deles vai para lá. A Igreja Ibaque vai pregar, vai pegar o pessoal daqui do culto deles, também vai levar para lá, e outras igrejas. E nós vamos ter um grande mover naquele lugar. E é muito importante que a gente vá. Por quê? Porque, por incrível que pareça, a região oeste é uma das áreas mais descobertas da Cruzada Revive. Nós estamos próximo da arena, estamos, sabe, ali pertinho, mas poucas pessoas estão envolvidas nesse processo. E será o maior evento evangelístico do Brasil, não é de Recife, é do Brasil. E eu e você não pode ficar de fora disso. E nós temos que levar os nossos amigos para estar naquele lugar. Nós vamos começar a cadastrar as pessoas para que os ônibus que saiam possam levar essas pessoas para a arena nos dias do evento lá na arena. É tudo 0800, você faz a sua inscrição pelo QR Code. No final do culto você vai receber um ingresso da inscrição. É 0800, você só tem que colocar o QR Code, vai lá na tua câmera e lá vai aparecer e você faz assim a tua inscrição, amém? E participa. Você também pode participar de outras áreas, você cristão. Você pode ir lá no QR Code do Instagram e participar como voluntário em alguma daquelas áreas, em nome de Jesus. Mas o importante é que a gente esteja lá. Deixa eu dizer para você, o pastor Renato, que é o coordenador, me ligou e disse: pastor, preciso de uma cruzada aí, dia 23. E aí, estamos dentro? Eu disse: irmãos, estamos dentro. E a gente vai fazer para a glória de Deus. Então eles vão estar organizando tudo e a gente vai estar junto. Eles acreditam que a igreja Resgatai não só tem o nome de Resgatai, ela tem o desejo de resgatar vidas, de mudar a comunidade. Isto não é um evento da igreja, é um evento do povo de Deus. Não tem uma bandeira, amém? Não tem nenhum envolvimento político. É um movimento para a glória de Deus. E é muito importante contar com cada um de vocês. Neste evento, para a glória de Deus, o Ministério de Dança estará lá, não é? E vão se apresentar. E nós vamos estar ali junto com eles, glorificando o nome do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, contamos com cada um de vocês. A outra coisa, eu quero convidar você nesta hora a ficar de pé. E nós vamos orar.
E você vai orar agora por cada lugar desse vazio. Nós não estamos voltados para números, mas a Bíblia é voltada para números, amém? Porque se não fosse Deus não morreu para salvar a humanidade. Se Ele morreu para salvar todos, é porque Ele pensou em números, em todos. E eu não sei o que é que está acontecendo na cidade do Recife, se tem alguma coisa, mas eu nunca vi a igreja tão vazia. Eu não sei se é esfriamento, eu não sei se é compromisso fora, eu não sei. O que eu sei é que nós oramos domingo para que Deus manifestasse a sua glória e as pessoas viessem para a igreja. Humanamente falando, eu já esperava, porque eu sei que as trevas tentam fazer com que você recue, mas eles vão dar com burro na água, porque nós não somos dos que recuamos, nós não somos dos que retrocedem, nós não somos o que olhamos para trás e desistimos. Não, nós avançamos no poder do Evangelho. Então eu quero convidar você a pegar aí, colocar a mão numa cadeira dessa, com fé, profeticamente, e você vai declarar que a pessoa que você vai orar por ela vai estar neste lugar. Você vai declarar que seus irmãos, os irmãos nossos, vão estar adorando, celebrando o nome do Senhor. Eu quero convidar você nesta hora. Ora aí e declara a bênção de Deus. Declara a unção do Espírito sobre cada lugar desse. Não tenha vergonha, não tenha medo. O Evangelho de Deus é meio louco mesmo. Mas Deus se manifesta porque Deus é um Deus poderoso. Pai, nós estamos aqui e declaramos, meu Deus, colocamos a mão numa cadeira vazia simbolicamente, declarando que a unção do Teu Espírito trará os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos irmãos que talvez esfriaram para estar juntos, para Te adorar, para Te servir, para declarar as bênçãos e as maravilhas do céu na terra. Pai, quebramos todo impedimento, todo empecilho, meu Deus, quebramos toda armadilha espiritual e declaramos, meu Deus, a chama ardente do Teu poder sobre o nosso coração. Declaramos uma restauração, meu Deus, não só na geografia, mas uma restauração espiritual, meu Deus, na vida de cada pessoa. Que o Senhor fortaleça, que o Teu Santo Espírito, como foi ministrado nos louvores aqui, Tu que és o Consolador, possa ir ao encontro de cada pessoa que é mencionada nesta hora, e que elas possam, meu Deus, serem atraídas pelo Teu amor, e possam se render à Tua presença, e entregarem a vida a Ti, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ainda de pé, vamos adorar o Senhor com esta canção. Vamos adorar ao Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o Teu altar. Quero ir contigo mais profundo, segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita
visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Me leva ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me leva ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha
tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Esse amor Sim, Espírito Santo. Te adoramos, te damos graça. Oh, derrama do teu óleo, derrama do teu azeite. Enche a nossa botija, faz transbordar da tua presença, da tua alegria. Oh, aleluia. Manifesta do teu poder, manifesta do teu poder, manifesta do teu poder, manifesta do teu poder, manifesta, somos teus, somos totalmente teus, totalmente teus. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me chegou na E a tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Toda minha tormenta me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. me vestiu com Roupas novas, pôs azeite minha cabeça, me livrou. lugar na mesa. Me leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Deixa o Senhor extrair um cântico da sua boca. Deixa o Senhor extrair uma adoração do seu coração. Oh, aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Oh,
de ganho. Um pouquinho de ganho já resolve. Aleluia. Gênesis capítulo 13, a partir do verso 1, diz a palavra de Deus. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para Neguebe, com a sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu de Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou a um lugar entre Betel e Ai, onde havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Aleluia. Senta aí um pouco, queridos. Eu quero ser bem breve. Eu tinha muita coisa aqui, mas eu entendo que o Espírito nos leva nesse aspecto de adoração. Hoje eu quero falar sobre restaurando, voltando ao lugar do altar. Quando a gente olha para o livro de Gênesis e para o capítulo 13, eu acho que você já leu. Se não leu, você quando lê vai perceber que o texto começa no primeiro verso, fazendo alusão que havia acontecido algo no capítulo anterior. E o que está acontecendo é que Abraão, ainda quando Abraão ele vai para o Egito, e lá no Egito ele vê a possibilidade de prosperar. Lá no Egito esse homem prospera, lá no Egito esse homem é expulso de lá. Esse homem, quando chega naquele lugar, ele percebe que ele pode ser beneficiado, ele percebe que ele pode ser bem sucedido, e é o que o texto mostra no capítulo anterior. Ele percebe que ele pode tirar proveito de alguma coisa. Em vez dele viver a aliança com Deus, ele decidiu viver essas conquistas a partir de si mesmo, a partir dos seus planos. Porque a gente às vezes começa com Deus e daqui a pouco a gente está deixando Deus para trás e a gente está querendo prosseguir ou fazer alguma coisa a partir de nós mesmos. Achamos que a nossa solução é melhor, a nossa maneira é melhor, o nosso entendimento é o correto e que a coisa tem que caminhar como a gente pensa que tem que caminhar. Então esse homem ele planejou não sofrer naquela época, e como naquela época ainda não havia incesto, ele podia declarar que Sara ou Sarai era a sua irmã. Ele conta uma meia mentira para alguns, mas para outros uma mentira completa, e por causa disso quase que acontece um problema. Mas Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus verdadeiro, e Deus é um Deus que tinha feito uma aliança e tinha dito para ele que o faria prosperar. Então, pela aliança, por aquilo que Deus havia estabelecido, Deus não permite que essa aliança, esse lar de Abrão seja destruído a partir de outra pessoa. Então Deus intervém no caminho e Deus abençoa Abrão, porque Abrão tinha feito lá em Betel, junto de Ai, um altar ao Senhor, e ali Deus tinha feito uma aliança com ele. Então Deus volta para aquele tempo e Deus estabelece uma bênção. Aquele homem é abençoado no Egito, e de lá ele sai, mas era a mão de Deus na vida dele, era a mão de Deus abençoando, era a mão de Deus trabalhando. A mão de Deus às vezes trabalha, irmãos, a nossa vida de maneira muitas vezes até esquisita. Algo que a gente diz, não é Deus, mas é Deus. Às vezes nós vamos passar por circunstâncias, por situações que nós não programamos. Existem coisas que a gente programa, existem pessoas que elas são tão analíticas que elas organizam tudo, sabe? Pessoas que programam tudo, que contam até os grãos de arroz dentro da panela que coloca, e tem que estar organizado, e tem que estar
tudo de uma forma, sabe, alinhada. Há coisas que a gente programa, mas tem outras que Deus faz como Ele quer. Tem situação que a gente não deseja passar, mas é a mão de Deus nos colocando na rota de Deus, nos colocando no alinhamento do que Deus tem para a nossa vida. E essa história, ela nos traz algumas lições. Eu não vou me estender muito, mas quero falar de algumas coisas aqui. Algumas lições que a gente precisa para a vida a partir desse texto. A primeira coisa que Deus faz é tirar Abrão do Egito, e a gente vê a primeira coisa nesse texto. Ele volta ao lugar do altar de Deus. Ele partiu, diz o texto, capítulo 13, versículo 3. Ele partiu de Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, de um ponto para o outro, né? Até que chegou a um lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente. Um dia ele tinha passado naquele lugar, um dia ele tinha estabelecido naquele lugar, um dia ele tinha morado naquele lugar, um dia ele estendeu a tenda dele naquele lugar, um dia ele colocou a família dele naquele lugar. E no versículo 4 diz: e onde pela primeira vez tinha construído um altar, ali Abrão invocou, adorou, celebrou, como nós fizemos ainda agora, o nome do Senhor. Sabe, você já ergueu um altar a Deus? Você lembra quando você se converteu e você tinha um lugar para você orar? Um lugar que você ia ler a palavra? Você lembra quando você passou por alguma coisa e você ergueu um lugar de adoração ao Senhor, um altar onde você consagrou? Você lembra quando você declarou? Há pessoas que às vezes, estão passando por uma crise financeira e ela diz: Senhor, eu vou fazer uma aliança contigo. E aí ela se aliança, muitas vezes do primeiro salário se entrega ao Senhor, e ela recebe aquela bênção e ela entrega aquilo, e ela constrói ali um lugar de adoração. Abrão, ele tinha erguido um altar ao Senhor, mas algo aconteceu no texto. Ele voltou para o lugar do altar. Por que voltou? Se a gente parar e pensar um pouquinho mais, a gente vai perceber que ele abandonou. Porque quem volta, volta para algo que abandonou, volta para algo que deixou para trás. Então este homem abandonou. Na nossa vida, quantos altares a gente não ergue e depois abandona? Quando a gente pensa em altar, a gente tem que pensar em altar, talvez no mesmo sentimento judaico. A gente tem que pensar em altar quando a gente olha para o tabernáculo. A gente tem que pensar em altar quando a gente vê Abrão querendo sacrificar Isaque. Então a gente percebe que o altar, havia ali uma oferta ao Senhor, uma oferenda. No altar havia ali um sacrifício. Você pode dizer comigo: sacrifício? No altar havia um sacrifício. O que isso significa? Que a vida daquela pessoa que era sacrificada, ou melhor, daquele animal, era entregue. E se ele era entregue, algo acontecia no lugar do altar. Qual era o que acontecia? Todos que eram sacrificados no altar, ficavam no altar, ou seja, morria. Lugar de redenção se chama altar. Lugar de sacrifício total é o altar. Quando o animal era levado ao altar, dali ele não saía vivo. Ele ia morrer naquele lugar. É por isso que Isaque pergunta: papai, e onde está o cordeiro? Onde está o sacrifício? Porque ele diz: papai, se eu for o sacrifício, o senhor vai voltar sem mim. Eu vou morrer. Quem vai ao altar, vai para se sacrificar. Quando o cereal era colocado no altar, levado para o altar, ele era consumido pelo fogo.
Então erguer o altar ao Senhor, erguer um lugar onde eu vou ser entregue. A minha vontade é dele, a minha vida é dele, tudo pertence a ele. Por isso que quando você adora desse jeito, os céus, irmãos, festejam. Eu vou dizer uma coisa maluca, eu não sei como é que você vai interpretar, porque talvez você pense que é anarquia, mas eu imagino Deus, Jesus no céu, com uma forma humana. Eu quero dizer assim, os anjos dando cambalhotas e se alegrando e celebrando, porque diz: olha lá o meu filho, olha a minha filha, cheio de problemas, cheio de dificuldades, aparecendo um problema em todo lado, circunstâncias difíceis, mas ele faz um altar de adoração, ele decide adorar, ele decide declarar, ele decide inflar os pulmões e dizer que o Senhor é todo poderoso. Há uma entrega, há uma rendição. Abraão, pois, precisou voltar àquele altar, um altar que ele havia erguido em Betel. Não erga altar e abandone não, irmãos. A gente tem abandonado alguns altares. Antes desse homem errar, ele ergueu um altar a Deus. E agora ele volta para aquele altar. E quando ele volta, dali em diante, a Bíblia vai dizer que começa a retomar um caminho diferente, um caminho das bênçãos, porque quem ergue altar ao Senhor, as bênçãos te acompanham. Quem ergue altar ao Deus Todo-Poderoso, sabe, os milagres de Deus começam a andar ao teu lado. Quando a gente deixa Deus de lado, sabe o que multiplica? Problemas. Mas quando a gente caminha com Deus, as bênçãos de Deus começam a entrar no nosso coração, elas começam a aparecer por todo lado. Ele diz: norte não detenha, sul dá. Ele começa a dizer e as coisas começam a aparecer. Por quê? Porque é alguém que está consagrado ao Senhor. A segunda coisa aqui nesse texto é que quem volta ao altar rompe com a ganância. Não vive na ganância do que pode receber, mas está voltado a dar. Olha que coisa linda, Gênesis 13 diz que Ló, que era sobrinho de Abrão, estava com Abrão. E por andar com Abrão, você lembra, Ló ficou o quê? Rico. Ló prosperou. Quando você anda com pessoas que têm altar a Deus, a tua vida muda. Quando você anda com pessoas que têm prazer no Senhor, a sua vida muda. Agora, quando você anda com pessoas que têm prazer no pecado, a tua vida também vai mudar. Mas vai mudar drasticamente para a ruína. Então, cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você está buscando fazer aliança. O problema de Ló é que quando Ló viu a prosperidade, Ló bateu no peito e achou que ela era sua. E aí ele começa a quebrar alguns princípios. Ele começa agora a viver diferente, irmãos. Ele tinha tudo para crescer. E todos nós queremos crescer. Quer ver uma coisa? Quem quer crescer? Amém? Todos nós queremos crescer. Todos nós queremos vencer. Todos nós queremos prosperar. Todos nós queremos ser bem-sucedidos. Não é? Você quer a sua casa no campo? Eu também quero. Você quer a sua casa na praia? Eu também quero. Você quer uma casa boa? Eu também quero. Não é? E quando Deus não me dá, eu uso a tua. Não é? Mas a gente quer ser bem-sucedido. Não é assim? Alguém disse que bom não é ter uma lancha não. Eu disse, é ter um amigo que tem uma. Porque paga caro para ter uma lancha. Né? Eu penso nisso, irmãos. Ninguém faz faculdade, trabalha, estuda 4 anos, 6 anos, ou mais, dependendo da faculdade, né? Porque tem residência. Ninguém faz faculdade, ninguém estuda, ninguém vai para a escola, ninguém faz um cursinho, ninguém abre uma empresa para fracassar. Eu não conheço ninguém que faz pensando, eu vou fazer isso porque eu vou ser o maior fracasso. Eu não conheço ninguém que diz assim, eu vou casar para sofrer. Pense numa coisa boa, eu vou casar e vou sofrer. Ninguém.
Você casa para ser bem sucedido. Você casa para viver bem. Você casa para viver alegria. Você casa para construir juntos. Você casa para viver com alguém que vai estar junto com você compartilhando. Você não casa para viver uma vida de conflitos. Você não casa para viver uma vida de problemas. Vai acontecer alguns conflitos no casamento? Vai, porque são duas pessoas estranhas, diferentes, querendo dar certo. Com gostos diferentes. Um aperta a pasta lá atrás, o outro na frente, né? Um gosta de tudo organizado, o outro não. Por aí vai. Tem uns que não gostam de calopsita, tem outros que tem 11. Mas agora só tem 2, né? 3, agora só tem 3. Né? Aleluia, irmão. Agora é peixe, né? Agora é o aquário. Então, acontece lá em casa também. Eu tinha aquário, aí depois eu botei um virtual, porque dava um trabalho para limpar. A gente casa não para ter conflitos, mas para crescer, para ser bem sucedido. Você faz uma faculdade, né? Você faz uma pós, porque você quer melhorar a sua vida financeira, não é assim? Você quer ser bem sucedido. É para isso que a gente casa. Mas a gente precisa perceber que a gente vive essas coisas e ser bem-sucedido está no coração de Deus. Ser bem-sucedido, você ser abençoado, está dentro do padrão do que Deus estabelece para nós. O que a gente não pode é ser sugado. O que a gente não pode, sabe, é ser escravizado pela ganância. E passar a viver voltado pela síndrome do ter e não do ser. O grande problema da nossa humanidade é quando a gente olha para o ter e o ter começa a ser tudo. Já não tem mais tempo, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter. Ah, pastor, se eu não trabalhar eu não como. Claro, irmãos, todo trabalhador é digno do seu salário. E é Provérbios que diz que não trabalha, não come, né? Então eu trabalho e eu como, porque eu não posso viver escravo do trabalho. Eu trabalho porque eu tenho que alimentar meus filhos. Teus filhos também precisam do teu carinho, teus filhos precisam da tua presença, teus filhos precisam muito mais do Deus Todo-Poderoso na tua vida, atuando na vida deles. E isso passa por um altar. Quando esse homem vai para o Egito, ele entra no processo do ter e Ló entra junto. Eles queriam ter e entrou no campo da ganância, ao ponto de abandonar alguns princípios, alguns valores inegociáveis. Cuidado, porque Mamon é a única coisa na Bíblia que Deus trata como Deus, além de Deus. Amarás a Deus ou a Mamon? Ele começa agora a negociar princípios e valores. Esse homem olhou as vantagens financeiras, e a vantagem financeira, o status, a glória pessoal, tomou tanto conta de Abraão, que ele disse que Sara era sua irmã. Porque quando eu comecei a namorar com a pastora, meu sogro mandava sempre a sobrinha, tinha que ficar junto. Aí haja sorvete. Toma sorvete, minha filha, toma pirulito. Marcela ficou gordinha, Fran ficou gordinha, tanto pirulito e sorvete. Geralmente é assim, né? A pessoa ganha presente. Você quer agradar, aí a cunhada você toma isso aqui, né? O cunhado você toma isso aqui, né? Você agrada. Então, Abraão entendeu e disse: opa, vou dizer que é minha irmã. E assim aconteceu, eu imagino, recebeu grandes presentes, mas entregou a sua mulher. Esse homem vinha de uma crise, e para sair da crise, ele teve essa visão das vantagens. Quantas vezes a gente quer vantagem no meio da crise, e a gente esquece o altar, a gente esquece de estar na presença, e a gente começa a fazer os nossos próprios caminhos. Por isso que quando eu olho para o capítulo 13, eu vejo Abraão e Ló conversando, e eu vejo Abraão dizendo: Ló, escolhe. Você quer ir para o pecado, você quer ir para Sodoma e Gomorra, você quer ir para uma vida de prostituição, você quer ir para uma vida de um lugar que vai te escravizar.
Você acha que isso é legal para você? Então vai. Se você escolhe para lá, eu vou para o outro lado. Se você escolher as Campinas, eu vou para o outro canto. Se você vai para o norte, eu vou para o sul. Se você vai para o leste, eu vou para o oeste. Ele faz diferente. Por quê? Porque agora ele ergueu um altar. Porque agora ele voltou para o lugar da presença. Porque agora ele está na confiança em Deus. E quando a gente busca viver na presença de Deus, irmãos, no altar do Senhor, a nossa visão espiritual se abre, porque a gente começa a ver agora com os olhos da fé. A gente começa agora a ver o que Deus está fazendo. É muito difícil você encontrar uma família, alguém que vive em Betel, viver na ganância. Quem vive em Betel vive se doando. Quem vive em Betel vive se entregando para Deus. Quem vive em Betel não vive nas amarras do pecado, não vive preso ao pecado, não vive amando o pecado. Ele busca cada dia mais a presença de Deus. É interessante que quando a Bíblia fala de Betel, ela fala de lugar de encontro com Deus. Daqui a alguns dias a gente vai ter encontro. É interessante que quando a Bíblia fala de Betel, ela fala de pessoas que buscaram a presença do divino e ofereceram para ele sacrifício. Quando a gente olha para o hebraico, palavra Betel, a gente vai encontrar que é casa de Deus. Então quem está na casa de Deus, na presença de Deus, no altar do Senhor, não vive uma vida no pecado, não vive uma vida pautada nessas coisas. A escolha de Abrão mostra o nível da sua confiança em Deus. Ele disse para Ló: se tu for para cá, eu vou para lá. Aí o Senhor aparece para ele no capítulo 12, no verso 7, e diz: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai ao leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão agiu por fé. Erga o altar ao Senhor, irmãos. Volta a adorar a Ele. Volta a servir a Ele. Sabe, quando Jesus foi assunto aos céus, Ele deixou uma missão para mim e para você. Essa missão é padrão para todo mundo. Ide e fazei discípulos. Deixa eu perguntar para você, não levanta a mão e não me responda. Por favor, responda para você. Você tem feito discípulos? Quem é a pessoa que você está acompanhando? Quem é a pessoa que você está levando para Cristo? Quem é a pessoa que você está orando por ela? Quem é a pessoa que você chora por ela? Quem é a pessoa que você dobra os joelhos? Nós precisamos agir confiando no Senhor e levando as pessoas, erguendo em casa um altar. A gente às vezes está passando por muitos problemas na nossa família, e talvez é porque o altar está em ruína, porque o altar foi abandonado. Olha para o Monte Carmelo. Reis 18 diz que Elias estabeleceu um trato com Acabe, e o trato era o Deus que descesse fogo no altar, era o Deus verdadeiro. 450 profetas de Baal, mas 450 profetas de Balaíns, dos fenícios, de Jezabel. Por quê? Porque Acabe resolveu tentar resolver o problema da nação com alianças erradas. Ele tentou fazer da maneira dele. Não, eu me alianço aqui, eu organizo aqui, e a nação vai crescer no comércio. De fato, os fenícios são sem fronteiras, eles fazem todo tipo de acordo. Eles cresceram, mas também trouxeram a idolatria, também trouxeram os deuses para dentro do povo, e isto feriu o altar. E quando Elias leva para o Monte Carmelo, você já percebeu? Um é o altar de Baal, o outro é o altar que Elias vai oferecer. Ele não oferece no mesmo altar. Você lembra de Gideão?
Quando Deus chama Gideão, e Gideão é chamado por Deus, Deus diz: agora pega um boi novo e derruba o altar de Baal. Ou seja, vai lá e tira a velha estrutura para que se construa uma nova. Elias vai, e diz o texto que Elias pega o altar e ele percebe que está em ruína, e ele começa a organizar o altar. E sabe o primeiro lugar que ele começa organizando o altar? Pelas pedras. As pedras simbolizavam as 12 tribos de Israel, mas também as pedras simbolizam alicerce, base, fundamento. Nós precisamos restaurar o nosso altar, não por cima, mas por baixo, pelos fundamentos, pela humilhação, sabe, pela renúncia, pela entrega. Dizendo para Deus: Deus, é isso que eu sou e só é isso que eu tenho. Por favor, eu preciso do Senhor. Eu preciso de uma mudança radical na minha casa. Eu preciso de uma mudança radical no meu casamento. Eu preciso de uma mudança radical na minha empresa. Eu preciso de uma mudança radical em tudo que está em minha volta. Mas ela tem que começar dentro de mim, porque eu estou entendendo que se não começar dentro, se não começar na raiz, não vai resolver fora. Então a gente precisa de uma restauração do altar. Restaurar o altar é restaurar a nova aliança com Deus. Sabe, existe muita gente precisando de um despertamento espiritual, de um restaurar os seus altares que foram destruídos. É preciso restaurar, mas tem que começar pelas pedras. Fica de pé aí. Eu falei que não ia me demorar. Aleluia. Você pode repetir comigo, por favor? Eu preciso restaurar o meu altar. E começa pelas pedras. Agora, sabe, interessante é que quando Jesus perguntou para os discípulos: e vocês, quem eu sou? Porque para o povo eu sou Elias, para o povo eu sou um dos profetas, para o povo eu sou alguém fantástico, mas para vocês quem eu sou? Pedro levantou e disse: tu és pedra. E Jesus disse: bem dissestes, filho de Jonas, eu sou a pedra. Jesus disse: eu sou a pedra. Em outro momento Pedro vai dizer: ele é a pedra de esquina que vocês, construtores errados, rejeitaram. Se a gente vai restaurar o altar, a gente precisa restaurar pela pedra. E Jesus é a pedra de esquina. Então nós precisamos restaurar a presença de Deus vivo na nossa vida. A primeira pedra, o primeiro alicerce é Jesus. É a nossa vida em Jesus, é o nosso coração em Jesus, é a nossa família em Jesus, é entregar tudo para Jesus e dizer: sem Jesus nada funciona. É olhar e dizer: Jesus, a minha vida está arruinada, eu já tentei todos os caminhos, mas não resolve, porque só Jesus preenche o vazio da nossa vida, só Jesus transforma a nossa história. A gente precisa restaurar o altar, porque sem altar não desce fogo do céu. Sem o altar não tem a glória. Sem o altar não tem a presença. É preciso restaurar o altar. O problema é que a gente está querendo oferecer alguma coisa no altar. O problema é que a gente está querendo oferecer algum tipo de adoração no altar, alguma oferta no altar, mas sem restaurar não dá. A gente tem que restaurar o amor por Ele. A gente tem que restaurar a entrega. A gente tem que restaurar a nossa responsabilidade nesse processo diante dEle. É preciso restaurar o altar. E restaurar o altar fala de algo muito forte. Sabe o que? Entusiasmo. Como é que está o seu entusiasmo no reino? Como é que está o seu entusiasmo com o Senhor? Entusiasmo fala de expectativa. Olha Elias dizia: cadê? Corta aí. Elias dizia: clama mais alto que Baal pode estar dormindo. Elias dizia: vai ver, ele está em outra obra, liga para ele. Elias zombava,
Mas quando foi a vez de Elias, Elias botou expectativa e disse: agora vê como é. Faz um rego ao redor. Qual é o problema da gente? O problema da gente é seca, é falta d'água. Então estraga, derrama aí, até transbordar. Porque Baal não é o Deus da fertilidade, Baal não é o Deus da água, Baal não é o Deus do sexo, Baal não é o Deus do poder. Então faz aí agora, porque ele nada fez. Faz um rego ao redor. Coloca aí 3 medidas de água. Colocou. E ele disse: Senhor, responde com fogo, para que todos saibam que só Tu és Deus. E o fogo desceu, porque o altar estava restaurado, irmãos. Havia um entusiasmo na vida do profeta. Ele sabia o que ia acontecer. Fala de Deus com entusiasmo, porque o teu Deus não é um Deus morto, é um Deus vivo. Porque você não serve a um Deus morto, você serve a um Deus vivo. Fala com entusiasmo sobre a tua casa. Minha casa é o lugar da bênção, porque o Deus vivo habita aqui. A gente precisa declarar isso. Olha que o povo de Deus estava sem entusiasmo, e era o povo de Deus. O povo de Deus estava caminhando agora sem essa glória. Eles caminhavam, mas eles estavam quase desistindo de Deus. Você conhece alguém que está quase desistindo? Esse povo estava quase perdendo o entusiasmo, quase perdendo o caminho. Você lembra quando o povo saiu do Egito? Você lembra? Quantos lembram? Irmãos, Deus mandou 10 pragas. E cada uma pior que a outra, mas com o povo de Deus, bênção. Imagina você abrir a torneira, sangue. Imagina, você vai dormir, quando você acorda, na cabeceira da cama, tá lá a Gia, bum, 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 olhando para você. Vai no banheiro. Imagina, quando você abre o vaso, Gia. Vai fazer comida, quando abre, Gia. Daqui a pouco morre tudo. Olha que cheiro massa. Eu não sei se você já foi comer num lugar e de repente tinha uma mosca, 2 moscas. Eu gosto muito de caldeirada ali em Itapissuma, mas de vez em quando o problema é a mosca. Imagina agora uma praga de mosca. Imagina, irmãos, cada coisa que foi acontecendo, é para você dizer: rapaz, esse Deus é poderoso demais. O mar se abre, Deus liberta o povo, mas esse povo ainda está desconfiado, esse povo ainda está querendo recusar. Eles saíram em prol de Canaã, mas agora estão querendo voltar para o Egito. Há muita gente que começou a caminhada com Cristo, mas por falta do altar, está querendo voltar, está querendo desistir. Começou dizendo: eu vou servir, começou dizendo: eu vou ganhar minha família, começou dizendo: eu vou discipular, começou dizendo: eu vou cuidar, mas agora começa a olhar e dizer: eu estou sem tempo. É muita coisa, é muito problema, e começa agora a recuar do caminho. E por que recua? Por causa do processo. A gente quer a bênção, mas não queremos viver o processo, porque processo dói. Mas é preciso cada dia sacrificar no altar. Cada dia sacrificar, cada dia caminhar. O desejo meu em Deus é que eu e você não perca o entusiasmo, o prazer de adorar, o prazer de servir, o prazer de estar na presença de Deus. Não perde isso não. Eu conheço algumas pessoas que, escuta isso, nasceram na igreja. Eu não tive esse privilégio, mas alguns nasceram na família cristã e cresceram. Eu não tive esse privilégio. Eu nasci numa família que se dizia católica, e que minha mãe daqui a pouco foi xenxenoê, depois ela foi na Umbanda, ela foi na Quimbanda, ela foi em tudo que é lugar. E aí eu entrei na capoeira e só vivia na Quimbanda, no Candomblé, e depois eu ia para a igreja católica, e depois eu ia para aquilo, depois eu ia para aquilo outro. E foi uma vida assim, eu cresci dentro de um lar, de uma situação assim. E aí, quando você se converte, alguém diz assim: que testemunho, hein?
Rapaz, o testemunho dele, olha o testemunho dela. Passou pelo mundão. E, irmãos, é até empolgante. Mas sabe qual é o testemunho mais forte para mim? É quem nasceu num lar cristão e continuou cristão. Não se contaminou com as iguarias. Disse, não, eu vou continuar. Eu aprendi que esse Deus é lindo. Eu vou viver com esse Deus para sempre. Porque às vezes nós queremos ir lá fora para ter um testemunho bonito. Que testemunho bonito? Testemunho bonito é você servir a Jesus. O resto não é bonito. Então a gente tem que parar e pensar nisso. Não perder o prazer. Não perder o prazer de orar, não perder o prazer de servir, não perder o prazer que o salmista dizia, me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor, de celebrar. Eu estou pregando aqui, mas eu confesso, para mim seria fantástico se a gente só estivesse adorando. Porque Deus habita em meio aos louvores, em meio àqueles que adoram. Eu quero finalizar. Quero finalizar dizendo, e eu creio que todos nós queremos fogo de Deus no nosso altar. Quantos querem? Quem quer diz aí, eu quero. Amém? Quantos querem? Vai precisar de duas coisas: limpar o altar e restaurar. Porque Deus não desce fogo em altar sujo e quebrado. Restaura as pedras, limpa tudo. E diz, vem Deus. E o fogo vai vir e vai lamber todas as coisas. O fogo vai vir e vai te abençoar e vai te restaurar. Fecha teus olhos aí onde você está. Se você quer a unção do Espírito, se você quer buscar a presença, se você quer que Deus te use, deixa Deus trabalhar na tua ruína. Deixa Deus trabalhar no teu altar que foi destruído. Deixa Deus manifestar da glória dele sobre a tua vida. Não nega onde está errado, mas pede para que Deus hoje conserte. Elias consertou. Ele chamou o povo para junto, diz o texto do capítulo 18, versículo 30. Chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. E ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Ele restaurou a adoração que estava perdida. Ele trouxe de volta o temor que se acabou. E Deus se manifestou. Porque Deus é um Deus que se manifesta em meio à adoração. Deus está em busca de uma geração tipo Elias, que restaura o altar. Uma geração que busca a presença, porque nós estamos às vezes desaprendendo de buscar a presença de Deus. Uma geração que exerce a fé nele, que busca a presença dele. É necessário que eu e você hoje faça feito Gideão, quebre as estruturas antigas, quebre os altares que foram construídos a outros deuses e comece agora a adorar ao Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Pai, nós entramos na tua presença. Tua palavra diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Está escrito na tua palavra que Abraão voltou ao lugar do altar. Nós queremos voltar ao lugar que um dia estivemos ali para te adorar, mas pelas consequências da vida, por alguma coisa que nos distraiu, nós abandonamos esse altar. Te pedimos misericórdia, te pedimos perdão, te pedimos, Senhor, renova o nosso entusiasmo, a nossa força, o nosso fôlego, o nosso prazer de estar na tua presença. Renova, meu Deus, o desejo no nosso coração de amar o perdido, de chorar por ele, de anunciar a palavra. Renova, meu Deus, o prazer de atrair a tua presença para dentro do nosso lar, para vivermos uma vida de comunhão contigo. Nos restaura por completo. Trabalha no nosso ser, trabalha na vida de cada pessoa que está aqui, Pai, com a tua restauração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.